Paz do Senhor Jesus, amada igreja, amados irmãos, uma boa noite na presença do Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos juntos aqui, ministrando a palavra do Senhor acerca da nossa vida financeira cristã. E vamos trazer algum entendimento para os irmãos sobre administração financeira. Eu quero trazer um texto bíblico e gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, que diz assim, vamos ler juntos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos negociou com ele e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, o que recebera 5 talentos, se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantas e ajuntas onde não espalhaste. E com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor, servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe o talento e dar-lhe ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Glória a Deus. Meus amados, este texto nós sabemos que trata de uma parte da escatologia, da vinda do Senhor, do trato do Senhor com aqueles que receberam das dádivas do nosso Deus. Mas também ele tem um tratamento. Nós vemos aqui que Jesus Cristo está falando também sobre uma questão muito importante nas nossas vidas, que é a nossa vida financeira, que trata realmente sobre a nossa vida financeira. O Senhor está fazendo a comparação entre as coisas que hão de vir, sobre as coisas da escatologia dos fins dos tempos, mas o Senhor está trazendo também uma orientação sobre a nossa vida financeira cristã. Mas antes de nós prosseguirmos em respeito a esse texto, eu gostaria que os irmãos que estão em casa neste momento, estão assistindo essa ministração, que possa pegar um papel, uma caneta, um lápis e anotar aí 10 coisas que você tem necessidade, que você necessita e que você precisa de dinheiro, que você precisa de finanças para poder fazer essas coisas, para poder realizar estas coisas. Então você vai fazer uma lista de 10 coisas que você precisa, somente 10, e que você precisa de dinheiro para realizar estas 10 coisas. Meus amados, neste momento agora, eu peço que você faça uma lista de 10 coisas. E não que faça mais do que isso, mas que faça apenas 10 coisas, para que nós possamos depois falar sobre esses itens e também estarmos orando sobre esta lista. Mas, meus amados,
antes de prosseguirmos ainda, eu quero trazer aqui uma experiência com os irmãos, uma experiência que nós tivemos no início do meu ministério pastoral, há muitos anos atrás. Eu fui consagrado a pastor já com 23 anos e assumi já o pastorado aos 27 anos. Assumi a igreja, pastoreando a igreja aos 27 anos. Então, eu já tinha uma idade menor, bem menor do que eu tenho hoje, né? Meus amados, eu quero trazer para vocês essa experiência. Nesse período, né, nós tivemos algumas experiências na área financeira, algumas pessoas vinham nos procurar, algumas pessoas vinham pedir orações na área financeira, algumas pessoas que estavam passando por dificuldades, por lutas na área financeira, elas vinham nos procurar, pedir oração, muitas pessoas, alguns eram crentes, outros não eram crentes, mas sempre nos buscavam para pedir orientação, para pedir aconselhamento e principalmente para pedir oração. E numa dessas experiências, eu me lembro bem de uma mãe, de uma irmã, que ela tinha um filho que estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. E ela pediu o filho, falou com o filho dela, para que me procurasse. Fala, vai lá no pastor, o pastor pode te ajudar. Fala com o pastor, veja o que ele pode fazer por você. E esse jovem, creio eu, que esse jovem tinha a esperança, né, de que eu pudesse ter algum dinheiro para poder estar ajudando. Ele me ligou naquele mesmo dia, marcando um horário para que pudéssemos estar conversando. E nós marcamos, né, e eu falei para ele, olha, você faça uma lista. Faça uma lista de tudo que você está devendo. Faça uma lista do que você está necessitando pagar, do que você precisa realizar. Faça uma lista, coloque os valores e traga, né, para que nós possamos estar conversando. E ele fez essa lista e acho que no dia seguinte, não me lembro bem, que se foi já no dia seguinte que nós marcamos, mas ele fez uma lista e nós nos encontramos pela manhã. E lá estava ele, aquele jovem, com uma lista com várias coisas que ele estava devendo. E a lista, naquela época, estava relacionada, chegava num total de cerca de R$30 mil. As dívidas que ele precisava pagar. Ele tinha uma dívida de cerca de R$30 mil. E naquele momento eu procurei aquele jovem estando comigo, nós oramos, eu orei com ele, né, apresentei diante do Senhor, apresentei aquela lista diante do Senhor, e o Senhor, a única coisa que eu senti no coração foi de que eu passasse para aquele jovem R$10. Aquele jovem, eu passei para ele os R$10, nós oramos, eu passei para ele os R$10, eu achei, hoje eu imagino que ele estava na esperança de que eu pudesse fazer algo por ele financeiramente, mas eu pude estar orando pela vida daquele jovem, nós pudemos estar orando por aquele jovem naquele momento, e eu orei com ele, orei por ele, passei aqueles R$10 que o Senhor tocou no meu coração para que repassasse para ele. Aquele jovem volta para casa, creio eu, que ele volta decepcionado para a sua casa. E depois a mãe dele me confirma, né, o que ele tinha falado. Aquele jovem retorna para casa, né, e eu pude observar algo na lista que ele tinha feito. Ele fez uma lista de todas as dívidas que ele tinha, mas na lista não constava conta de água, não constava conta de luz, não constava, não sei se ele pagasse aluguel, mas não constava aluguéis, constava outras coisas, mas não constava gastos com alimentos. E aí eu pude observar um item, né, que muitas vezes a gente faz, que muitas vezes a gente realiza, que muitas vezes a gente planeja, mas muitas vezes a gente também esquece de colocar as nossas prioridades. A gente precisa entender que diante do Senhor existem prioridades, existem coisas que são necessárias, sim, existem coisas que nós necessitamos, mas dentre destas coisas que nós necessitamos, nós precisamos entender que dentre as necessidades existem também o que é prioridade. E aquele jovem, eu percebi que ele não entendia acerca da prioridade, mas também eu não podia falar nada com ele naquele momento, porque ele estava num momento de angústia muito grande. Né? E ele, naquele momento, certamente ele não ouviria conselhos, nenhum conselho que eu pudesse dar para ele serviria. Mas aquele jovem ele estava com um problema muito grande na parte de administração financeira,
na sua vida financeira, na forma como ele administrava a sua vida financeira. E a partir daquele momento, eu passei a algumas pessoas, sempre quando me procuravam, eu passei a pedir para elas que fizessem uma lista. E na maioria das vezes, de 10 pessoas, 7 sempre esqueciam de colocar luz, água e alimentos. Muitas pessoas, às vezes, anotavam o aluguel quando o aluguel já estava atrasado há alguns meses. Mas a maioria das pessoas também que pagam aluguel também não colocavam na sua lista os aluguéis. Então, meus amados, nós percebemos aí então que havia uma dificuldade das pessoas em administrar a sua vida financeira. E nós, como cristãos, nós temos esse dever de administrar, de sabermos administrar a nossa vida financeira. A palavra do Senhor fala que nós não devemos dever nada a não ser o amor. Nós devemos aprender e entender que a nossa dívida deve ser o amor para com o próximo. O Senhor nosso Jesus Cristo, ele fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, meus amados, nós devemos entender esses princípios para que nós possamos ter uma vida, gozar uma vida abençoada na presença do Senhor. Nós precisamos entender que existem princípios bíblicos também para a nossa vida financeira. O texto que nós lemos, meus amados, é um texto voltado para a escatologia, mas também é um texto que nos orienta financeiramente, porque talento, nessa época, era dinheiro. Na época de Jesus, a palavra talento, o nome talento, estava se referindo a dinheiro, especificamente a dinheiro. E aqui nesse texto, ele traz uma parábola, Jesus Cristo traz uma parábola sobre um homem, sobre um senhor, que ele pega os seus bens, transforma aquilo em dinheiro e entrega para os seus servos. Ele faz uma distribuição para os seus servos em forma de dinheiro, para que estas pessoas pudessem administrar. Aquele jovem, como eu estava falando no início, ele volta para casa decepcionado, porque ele esperava algo mais, ele esperava que eu pudesse ajudá-lo financeiramente. Ele volta, reclama com a mãe dele, falando que tinha sido perda de tempo dele ter ido na igreja, conversar com o pastor. Mas ele não sabia que o Senhor também tinha um milagre para a vida dele. Alguns momentos depois, algumas horas depois, no início da tarde, ele recebe uma ligação de um banco. E o banco falou com ele: olha, nós temos aqui 40 mil para te passar de empréstimo. A dívida dele era de cerca de 30 mil. E o banco estava oferecendo para ele um empréstimo de 40 mil. E aí o banco fala assim com ele: olha, você vai ter acesso a este financiamento, você vai ter acesso a este empréstimo, mas você precisa levantar alguns documentos, você precisa trazer alguns documentos, e esses documentos precisam estar registrados, autenticados. E, amados, pasmem, aquele jovem foi atrás de resolver esses problemas com os documentos, de tirar cópias e autenticar esses documentos. E os documentos, a autenticação dos documentos e a retirada de cópias desses documentos foi num valor de R$10. Ele pega, tira toda a documentação necessária, leva ao banco e então ele passa a ter acesso àquele financiamento, àquele empréstimo de R$40 mil. A vida daquele jovem estava tão bagunçada financeiramente que somente um milagre de Deus, uma intervenção de Deus seria possível na vida dele. E naquele momento, depois de orarmos, porque quando eu recebi a ligação daquele jovem, no dia anterior, eu fui orar, eu dobrei meus joelhos, fui orar por aquele jovem. No dia seguinte, quando nós nos reunimos, eu orei por aquele jovem. Quando aquele jovem saiu da igreja, eu também dobrei os meus joelhos e orei por aquele jovem, porque apenas um conselho financeiro não seria suficiente. Aquele jovem necessitava de um milagre. Mesmo que você esteja necessitando de um milagre agora, neste momento, na sua vida financeira, o Senhor pode realizar um milagre. Independente de que você tenha passado por momentos difíceis, também na administração, na sua forma de administrar financeiramente, o Senhor pode intervir com um milagre na sua vida. Mas eu quero te dizer
que o Senhor tem algo mais para você, além do milagre que Ele vai executar na sua vida. O Senhor tem algo mais, o Senhor quer que você entenda que Ele está contigo e que Ele também quer te livrar dessa forma errada de administrar as suas finanças. O Senhor quer te orientar como você deve administrar as suas finanças. Neste momento, nessa época que nós estamos vivendo de crise, o Senhor quer levantar pessoas capazes de administrar financeiramente e de abençoar a população, de abençoar a sua casa, de abençoar o seu lar, de abençoar a sua família, de abençoar a sua cidade, de abençoar o seu município, de abençoar o seu estado e de até abençoar o seu país. O texto que nós lemos, ele traz orientações muito importantes para a nossa vida financeira. E eu quero te dizer, existe uma crise na saúde, essa crise que está atingindo mundialmente, chamado Covid-19, que se tornou tão grande que afetou e está afetando e vai continuar afetando durante muito tempo a economia mundial. Existem pessoas que estão perdendo seus empregos. Existem pessoas que estão passando por momentos muito difíceis que jamais passou na sua vida. Além dos problemas de saúde, além deste problema grave de saúde, já está atingido também as finanças e a economia de todos os países no mundo, inclusive no Brasil. Não estou querendo causar medo com essas palavras. Não estou querendo trazer pânico com estas palavras, mas eu quero te dizer mais uma vez que Deus quer te usar, Deus pode te usar para administrar bem e ser o melhor administrador de finanças e de recursos neste momento de crise. O Senhor quer te levantar como um bom administrador financeiro neste momento de crise. Eu quero trazer para você, em primeiro lugar, que devemos entender que tudo vem do Senhor. Este texto que nós lemos é um entendimento que nós temos com relação às finanças. Primeira coisa que nós precisamos entender, primeira coisa que nós precisamos interpretar nesse texto bíblico é que tudo vem do Senhor. Todas as coisas vêm do Senhor. A nossa vida financeira vem do Senhor. O nosso emprego vem do Senhor. Os nossos negócios vêm do Senhor. Tudo vem do Senhor. Todas as coisas vêm do Senhor. A palavra de Deus diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos céus, descendo do Pai das luzes, descendo de Deus, diretamente do Senhor nosso Deus. Todas as coisas, toda boa dádiva vem de Deus. Todas as coisas boas na tua vida, meu amado, minha amada, vem de Deus. Primeiro princípio é entender que todas as coisas, tudo que o Senhor formou, vem dele. Todas as boas dádivas vêm dele. Lá em Gênesis, quando Deus criou a terra, quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus cria todas as coisas, a palavra fala que à medida que ele ia criando, a palavra diz que, e viu Deus que aquilo era bom. As coisas boas vêm de Deus. As coisas boas para a tua vida vêm de Deus. Em segundo lugar, eu quero te dizer que Deus já nos deu capacidade. Deus já te deu capacidade. Já deu capacidade a mim e a você de administrar financeiramente, condições de administrar financeiramente. O Senhor já nos deu capacidade de administrar e a capacidade única de multiplicar. A capacidade de administração e a capacidade de multiplicar as bênçãos que Deus tem nos dado, os recursos que Deus tem nos dado. Entenda, meu irmão, minha irmã, o recurso está nas tuas mãos. Deus colocou os recursos necessários nas tuas mãos. Abra os teus olhos, abra o teu coração neste momento e entenda que os recursos Deus já tem te dado para superar este momento de crise, para vencer este momento de crise. Deus já tem te dado recursos. Deus tem colocado os recursos nas tuas mãos e a capacidade de administrar e de multiplicar esses recursos. Nós vemos que o Senhor coloca nas mãos daquelas pessoas, daqueles servos, de 3 servos,
Um ele coloca 5 talentos, ele dá 5 talentos, e a outro ele dá 2 talentos, e ao terceiro ele dá 1 talento. Mas todos eles tinham a capacidade de multiplicar. O primeiro que recebe 5, ele fala, eu negociei, eu batalhei, eu lutei e eu venci. Você tem a capacidade de administrar, você tem a capacidade de lutar e você tem a capacidade de vencer em nome do Senhor Jesus. O segundo também disse, eu recebi os 2 talentos, eu trabalhei, eu batalhei, eu lutei e eu venci e multipliquei. Os 2 primeiros tiveram a capacidade de lutar, de multiplicar. O terceiro também tinha capacidade de batalhar, de lutar e de multiplicar. Ele sabia quem era o seu Senhor, ele sabia que o Senhor viria, ele sabia que o Senhor, ele semeava, e o Senhor também, ele colhia onde não havia semeado, ele sabia que o Senhor, ele iria requerer aquilo dele. Mas ele não teve coragem de lutar, ele não teve coragem de batalhar, ele não teve coragem de ir além, mas pelo contrário, ele enterra aquele dinheiro, ele enterra aquele recurso que Deus colocou nas mãos dele, que Deus confiou nas mãos dele. Meus amados, independente da quantidade do recurso que Deus tem colocado nas suas mãos, independente se é muito ou se é pouco, o Senhor já te deu capacidade de multiplicar. O Senhor já colocou na tua vida a bênção da multiplicação. O Senhor quer, neste momento, pessoas com condições de administrar bem os recursos neste momento de crise. O Senhor quer te levantar neste momento de crise. O Senhor não quer que você se afunde neste momento de crise, mas o Senhor quer que você se levante neste momento de crise. Nós vemos muitos textos bíblicos onde pessoas recebem talentos de Deus, recebem bênçãos de Deus, e eles conseguem administrar em momentos de crise. Nós vemos muitos textos, muitos representantes, muitas pessoas em que o Senhor confiou nele ou nela a capacidade de administrar em momento de crise. Tem uma pessoa em especial que é muito conhecido dos irmãos, que se chama José. O Senhor levantou aquele rapaz, aquele jovem, para administrar em um momento de crise. Ele passou por muitas lutas, mas o Senhor tinha colocado na vida dele um dom especial. Ele tinha um dom especial de interpretar sonhos. Mas além do dom especial de interpretar sonhos, ele tinha também a capacidade de administrar recursos. Nós vemos nos textos bíblicos em que José aparece, nós vemos que José, em todo momento, mesmo quando ele era escravo, ainda assim, José tinha uma capacidade administrativa muito enorme. Além dos sonhos que ele tinha capacidade de interpretar, o dom de Deus na vida dele de interpretar sonhos, ele também tinha uma capacidade magnífica de administração, de administrar recursos e de administrar a falta de recursos. É muito fácil, meus amados, administrarmos quando os recursos estão superabundantes. É muito fácil administrarmos as finanças quando nós estamos financeiramente fartos. Mas em momentos de crise é que onde se revela os verdadeiros servos e servas do Senhor nosso Deus. José, ele não administrou somente na bonança, mas José administra o Egito também no momento em que há falta, no momento em que há escassez. José, ele entende que no momento que há bonança, em que há abundância, ele precisava guardar, para que depois, no momento em que viesse a crise, eles pudessem estar estabelecidos sobre a terra, continuar estabelecidos sobre a terra. Essa capacidade administrativa foi que levou José a ser o governador no Egito. Essa capacidade de administrar os recursos, de administrar também no momento da crise, porque quando chegou a crise, é que se revelou verdadeiramente a capacidade daquele servo de Deus. E é nesse momento de crise que o Senhor quer revelar aos seus servos, quer mostrar aos seus servos, quer mostrar a diferença que há entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A diferença que há entre aquele que é justo e aquele que não é justo. A diferença é a capacidade que Deus já colocou na tua vida, meu amado e minha amada,
o Senhor quer trazer à tona neste momento de crise. Nós vemos muitas outras passagens bíblicas, mas a vida de José é um exemplo grandioso do que Deus tem feito e do que o Senhor pode fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Não se desespere, meu irmão, minha irmã. Deus tem te qualificado, Deus tem te capacitado. Deus tem colocado algo nas suas mãos. As suas mãos não estão vazias, mas o Senhor tem colocado na sua vida para que você venha administrar e venha multiplicar, para você abençoar a sua vida, para que a sua vida seja abençoada e para que através da sua vida sendo abençoada, muitos outros também possam ser abençoados em Cristo Jesus. O Senhor é aquele que faz encher a sua vida. O Senhor é aquele que enche a tua vida, mas Ele enche também até transbordar. E esse transbordar é para que outros sejam alcançados, para que outros sejam abençoados através da tua vida. A palavra do Senhor nos mostra como a bênção do Senhor nos alcança, como as bênçãos de Deus nos alcançam. À medida que nós vamos caminhando, as bênçãos do Senhor vão nos alcançando. Mas a palavra do Senhor também diz assim para nós, para mim e para você: sê tu uma bênção. Seja tu uma bênção. O Senhor nos abençoa para que nós possamos nos tornar bênção nessa terra. O Senhor tem nos abençoado para que eu e você nos tornemos bênção nessa terra. No momento de crise, o Senhor te capacita para poder administrar os recursos que Deus tem colocado na tua vida e para que você seja uma bênção nesta terra. Em terceiro lugar, no final do texto, mostra claramente como tem pessoas que têm uma mania de dizer que não tem nada. Existem pessoas que têm esse costume, esse mau hábito de dizer que não tem nada. Antes, no decorrer do texto, nós vemos que, à medida que aquelas pessoas, aqueles 2 primeiros servos chegam e colocam diante do Senhor que eles haviam trabalhado, que eles haviam multiplicado, que eles haviam crescido naquele momento, durante a administração, durante o processo da administração daqueles recursos, daquele dinheiro que eles haviam recebido. O Senhor fala: olha, você foi fiel no pouco. O Senhor reconhece, meus amados, que mesmo que a gente tenha algum recurso, o Senhor reconhece que naquela quantidade pode às vezes ser pouco, mas existe uma diferença entre o ser pouco e ser nada. Existe uma diferença muito grande, meus amados, entre ter pouco e não ter nada. A palavra do Senhor mostra que o Senhor reconhece: foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Existe uma fidelidade a ser seguida. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor em todo o tempo. Como eu disse no início, nós precisamos entender primeiro que todas as coisas vêm de Deus. Ser fiel no pouco. O Senhor não nos coloca sobre nada. O Senhor não nos coloca sobre nenhum recurso, sobre não termos recursos nenhum. O Senhor em nenhum momento, Ele traz essa provação, esse limite de provação em que nós não temos recurso nenhum, não temos nada. Mas o Senhor sempre nos coloca sobre alguma questão, sobre termos algum recurso, sobre termos alguma coisa. Mesmo que seja pouco, meu amado. Mesmo que seja pouco, minha amada. O Senhor está sobre este pouco. O Senhor está sobre a sua vida. O Senhor, Ele é fiel contigo e requer também que nós sejamos fiéis com Ele. A palavra do Senhor diz para aqueles 2 primeiros servos: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Muitas vezes a gente já quer alcançar, já quer chegar no muito, mas o Senhor está nos trazendo que nós precisamos aprender primeiro, ser fiel no pouco. Sejamos fiéis no pouco. Sejamos fiéis naquilo que o Senhor já nos tem dado.
Não fiquemos reclamando, não fiquemos murmurando, pensando, falando, olha, é pouco, é pouco, é pouco, é pouco. Não reconheça, veio de Deus, é aquilo que Deus tem para a minha vida. Então eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem me dado, mesmo que seja pouco para alguns, mas para a minha vida é o recurso necessário para este momento. O Senhor não nos despreza, o Senhor não nos abandona. Nós precisamos entender que existem coisas que são mais importantes. Jesus Cristo mesmo demonstra isso em sua palavra. Jesus demonstra que, assim como os lírios dos vales, o Senhor tem cuidado com os lírios dos vales, e fala que nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. E nós não devemos ficar preocupados sobre o que havemos de comer ou sobre o que havemos de vestir, porque o Senhor, nosso Deus, tem cuidado de nós. Se o Senhor cuida dos pássaros, se o Senhor cuida dos campos, o Senhor cuida também de nós, e nós temos muito mais valor para Deus do que os lírios do campo, do que as aves dos céus. Nós temos muito mais valor para o nosso Deus. Então saiba, meu irmão, minha irmã, que o nosso Deus está cuidando das nossas vidas. Mas o Senhor também demonstra que há um princípio sobre tudo isso, que o corpo vale mais do que a vestimenta. De que o corpo vale mais do que aquilo que vestimos, do que aquilo que calçamos. Meus amados, existem prioridades nos conceitos de Deus. Deus tem prioridade sobre as nossas vidas. Deus tem prioridade sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a condição do nosso corpo, do meu corpo, do teu corpo, sobre a condição de como nós oferecemos em sacrifício vivo e santo e que seja agradável a Deus. Os nossos corpos, nosso culto racional, a nossa forma de cultuar a Deus, a nossa forma de apresentar os nossos corpos como sacrifício a Deus, é mais importante do que a roupa que nós iremos vestir. Existem prioridades, existem necessidades e existem prioridades. Como eu falei no início, e dentro das necessidades, nós precisamos aprender e entender o que é prioridade. Porque nas coisas que Deus faz, nas realizações de Deus, também existem prioridades. Existem as necessidades de Deus, reconhece todas as nossas necessidades. A palavra do Senhor nos demonstra, nos deixa muito claro que o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Mas ainda assim, dentro das nossas necessidades, existem prioridades. E da mesma forma, nós precisamos entender que nesta visão administrativa, nesse texto bíblico que trata da escatologia, mas que trata também da administração financeira, nós devemos entender que existem prioridades dentro das necessidades, dentro dos recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Em terceiro lugar, como eu havia falado, no final do texto, demonstra que pessoas começam a reclamar, pessoas falam que não tem nada, porque no final do texto fala que não havia nada, que aquela pessoa, aquele último servo, chega e apresenta e demonstra que ele, quando apresenta o único talento, o dinheiro que ele havia recebido, ele havia enterrado, escondido, esperou o Senhor voltar e apresenta da mesma forma que ele recebeu. Da mesma forma que ele recebeu. E nós precisamos entender sobre este texto, que o Senhor tem nos dado recursos. O Senhor tem nos dado algo. E no versículo 29 de Mateus capítulo 25 diz assim: pois a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. E ao que não tiver, até o que tem, será tirado. E o que não tiver, como que pode ser isso? Como que pode ser esse texto dessa forma? E ao que não tiver, até o que tem será dado. Como que, se não tem, e o texto fala, mas até o que tem será tirado.
porque demonstra exatamente aquelas pessoas que têm alguma coisa, mas está falando, eu não tenho nada. Está demonstrando exatamente pessoas que sempre estão falando, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Ou seja, não está reconhecendo que o que ele tem, o que ele recebe vem de Deus. Não reconhece o Senhor Deus na sua vida financeira. Não reconhece o Senhor Deus nas coisas que ele tem, nas coisas que ele possui. Não reconhece o Senhor Deus naquilo que ele já tem como recurso. E ao invés de glorificar a Deus pelo que tem, reclama, blasfema muitas vezes, dizendo que não tem nada. E por isso no versículo 29 fala ao que não tiver, ou seja, aquele que pensa que não tem nada, ou seja, aquele que está pensando que não tem nada, aquele que está dizendo que não tem nada. A palavra fala que a este que pensa que não tem nada, este que fala que não tem nada, até o que tem lhe será tirado. Meus amados, precisamos entender isso. A viúva, diante do profeta, o profeta pergunta para ela o que você tem, ela fala, eu não tenho nada. Mas aí ela se recobra. Este momento é glorioso. Primeiro ela fala, eu não tenho nada. Mas depois ela se recobra e fala, olha, eu tenho um pouco de azeite na botija. Eu tenho um pouco de azeite na botija. Ela se recobra, ela entende que ali está diante dela um profeta de Deus, está um homem de Deus que pode, no mínimo, orar por ela, orar pela vida dela, buscar a Deus pela vida dela e Deus realizar um milagre. Meus amados, se você estiver precisando, necessitando de um milagre, de uma intervenção milagrosa de Deus, Deus é capaz de realizar um milagre na tua vida. Mas é preciso entender que todas as coisas vêm de Deus e que você tem sim algum recurso. O Senhor tem te dado sim algum recurso. O Senhor tem te dado sim algum dom. O Senhor tem te dado sim alguma dádiva dele. Reconheça isso, meu amado, minha amada. É preciso reconhecer que algo tem vindo do Senhor. Aquela mulher, aquela viúva, primeiro ela fala, eu não tenho nada. E depois ela se recobra e diz, eu tenho um pouco de azeite, tenho um punhado de azeite na botija. E nós conhecemos muito bem essa passagem bíblica, no que o profeta diz, então você vai juntar vasilhas, junte panelas, se você não tiver em sua casa suficiente, pega nos vizinhos, junte panelas. E aí ele começa a liberar aquele azeite. E aí vai enchendo 1, 2, 3, 4, 5, e vai enchendo vasilhas com aquele pouco de azeite. O Senhor é capaz de multiplicar, mas não existe multiplicação por zero. A palavra do Senhor, diz que o Senhor traz à existência aquilo que não existe, mas o Senhor quer multiplicar na tua vida aquilo que Ele já te deu. Se necessário for, Ele pode trazer à existência o que não existe. Mas a trazer à existência o que não existe, ela só acontece mediante a fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não existe neste cotidiano que nós temos, no nosso dia a dia, nessa vida física, mas nos projetos de Deus, no plano do nosso Deus Altíssimo, ela já existe. E nós precisamos trazer isso através da nossa fé. Quando nós colocamos diante do Senhor, quando nós recobramos, às vezes falamos, não tenho nada, mas recobramos e entendemos, mas existe ainda uma botija com um pouco de azeite, o pouco que você tem, Deus tem capacidade de multiplicar. Deus multiplica na tua vida. Mas através do seu trabalho, através do seu esforço, através das condições que Deus já te deu, através, às vezes, da condição intelectual, às vezes, da inteligência, da capacidade, de tudo que o Senhor tem colocado na tua vida e até através dos dons que Deus tem colocado na tua vida, como foi na vida de José. O Senhor traz esta esperança que nesses dias de crise, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te fazer forte. O Senhor quer te colocar de pé. O Senhor quer te colocar como aquele recurso, como aquele que está no alto monte, como a fortaleza colocada no monte alto, construída no monte alto. Como essa fortaleza
para que seja um recurso, um escape para aqueles que estão necessitando. A palavra do Senhor fala que nós somos como sal da terra e como luz do mundo, mas o texto também continua dizendo que nós somos como fortaleza colocada no alto monte, como aquele que será como fortaleza, um local de refúgio para muitos outros. Meus amados, entenda que neste momento de crise o Senhor já tem colocado algo na tua vida. O Senhor já tem te capacitado. O Senhor já tem te dado qualidades e qualificações para você administrar neste momento de crise. Existe algo que o Senhor já colocou nas suas mãos. Reconheça, Deus pode estar falando com você neste momento que tem algo que o Senhor já colocou nas suas mãos para que neste momento de crise o Senhor possa te exaltar. O Senhor quer usar a tua vida, meu amado, minha amada. A palavra do Senhor fala que nós precisamos entender essas prioridades. Em Isaías capítulo 55, versículos 2 e 3, diz que nós, porque gastamos o nosso dinheiro com aquilo que não é comida, com aquilo que não é pão. Existem prioridades, meus amados. Existem prioridades, e essas prioridades nós precisamos estabelecer em nossas vidas. Ah, pastor, mas eu preciso disso, pastor, eu preciso daquilo, pastor, eu preciso de um carro, pastor, eu preciso de uma casa, pastor, eu preciso de tanta coisa, eu preciso. Mas quais são as prioridades diante das necessidades? O que nós podemos estabelecer como prioridade diante das necessidades? Meus amados, nós precisamos entender sobre estas coisas. Precisamos discorrer sobre estas coisas. Davi, quando ele resolve construir o templo, e o Senhor fala, não vai ser você que vai construir, o seu filho vai construir o templo. Você tem sangue nas tuas mãos, mas você não vai construir. Mas Davi, ainda assim, com o coração fervoroso, Davi resolve levantar a oferta, ele mesmo entregar a oferta daquelas riquezas que ele já tinha, de todas as riquezas que ele tinha. E ele tira a oferta dele mesmo e depois do povo, dos príncipes do povo. E aí Davi, naquele momento, ele compreende, ele fala, o que eu posso oferecer a Deus voluntariamente, senão daquilo que o próprio Deus já tenha me dado. Todas as coisas vêm de Deus. Todas as coisas vêm de Deus. Meus amados, nós vemos que o Senhor tem cuidado de ti. O Senhor tem estado contigo. O Senhor tem te levantado. O Senhor tem te erguido para passar esse momento de crise. Não para ficar em crise, mas para ser levantado neste momento de crise. Deus quer te levantar neste momento para que você seja um bom administrador na presença dEle. Para que você tenha essa condição de multiplicar na presença dEle. E tenha condição de abençoar a outras vidas também diante dEle. Meu amado, minha amada, reconhecer essas coisas, reconhecer os benefícios que Deus tem te dado, é a primazia para que a bênção do Senhor esteja repousando sobre a tua vida. Deus não me dá nada? Ou Deus tem me dado algo para multiplicar? Deus, Ele tem deixado a mão dEle de lado sobre a minha vida, ou afastado a mão dEle sobre a minha vida? Ou o Senhor está com as mãos estendidas para a minha vida, para me abençoar? Eu não tenho nada, ou eu tenho pelo menos um talento, ou eu tenho pelo menos um recurso, ou eu tenho pelo menos um bem para multiplicar, para colocar diante do Senhor, e para que a bênção de Deus entre na minha vida com a multiplicação. Nós precisamos entender essas coisas.
Aquele jovem, como eu disse para os irmãos, aquele jovem, ele estava aflito. E nada poderia ter sobre a vida dele senão um milagre. Ele precisava de um milagre, e o milagre veio sobre a vida dele. E quando ele recebe o milagre de Deus sobre a vida dele, aquele jovem que havia me procurado para orar por ele, para conversar com ele, e às vezes até entendendo que eu poderia abençoar a vida dele de alguma forma. Mas depois que ele recebe os recursos, depois que ele recebe os bens, depois que ele recebe o financiamento, depois que ele recebe o empréstimo do banco, e depois que ele quita todas as dívidas, ele fala assim com a mãe dele: mãe, agradeça o pastor por mim. Ele nem foi lá para poder agradecer. Ele fala: mãe, agradeça o pastor por mim. Meu amado, minha amada, muitas vezes a gente recebe o milagre de Deus, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, mas nós não temos nem coragem de ir diante de Deus. Eu não estou falando diante de mim, mas diante de Deus, nos colocarmos diante do Senhor, dobrarmos os nossos joelhos e glorificarmos ao Deus Todo-Poderoso pelas bênçãos que vêm sobre as nossas vidas. Muitas vezes recebemos milagres, recebemos bênçãos de Deus e não conseguimos reconhecer que aquilo veio de Deus. E muitas vezes reconhecemos até que veio de Deus, mas não temos coragem de ir diante de Deus para agradecer. Como é a condição daqueles 10 leprosos que são curados pelo Senhor Jesus Cristo, mas somente um retorna e ele tem a bênção na vida dele completada. Ele recebe, além da cura da lepra, ele recebe a salvação em Jesus Cristo. Meus amados, minhas amadas, aquele jovem, ele não pôde retornar para darmos continuidade à orientação na vida dele financeira. Eu não sei depois o que aconteceu, se ele continuou tendo problemas de administração financeira, porque, como eu falei no início, ele tinha problemas. Além da cura da lepra, ele recebe as ações. Ele não sabia como administrar financeiramente, mas como ele não voltou, como ele não retornou, não podemos dar continuidade na orientação sobre a vida financeira dele. Ele teria muito mais coisas a aprender, a entender diante do Senhor Jesus e principalmente a reconhecer que todas as coisas vêm de Deus e ele precisava saber administrar sobre essas coisas. Ele não retorna, como os 9 leprosos não retornaram. A bênção não continuou na vida dele, como muitas pessoas não recebem bênçãos continuamente porque não sabem reconhecer depois que a bênção, aquele que abençoou a sua vida, não consegue se dobrar diante daquele que abençoou a sua vida. Aquele jovem não retorna. Mas nós sabemos que Deus também tem algo para a sua vida neste dia, nesta noite. Não somente nesta noite eu quero que você entenda, Deus tem condições de te abençoar. Deus tem condições de multiplicar. Deus tem condições de trazer a sua vida numa forma de bênção. Mas Ele quer também que você seja uma bênção. Ele quer dar continuidade neste processo. Não somente no milagre, mas Deus quer completar a boa obra que Ele iniciou na tua vida. A boa obra que Deus tem iniciado na tua vida, Deus quer completar. O Senhor quer completar esta boa obra. E eu quero te dizer nesta noite que o Senhor também, Ele quer trazer sobre a sua vida o completar. O completo dEle na sua vida. E eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar pela sua vida, quero orar por aquela lista que você fez, de 10 itens. Mesmo que você não tenha colocado as prioridades naquela lista, eu quero orar por você neste momento. Eu quero pedir a Deus pela tua vida. E quero te dizer que você possa estar conosco, continuamente glorificando e exaltando ao nosso Deus. Curve a sua cabeça neste momento, pegue a sua lista, feche os seus olhos. Eu quero apresentar diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento agora diante de Ti o Teu servo, a Tua serva que me ouve, que nos assiste neste momento. E que, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa entrar com a Tua bênção. Se o Teu filho ou a Tua filha está passando por momentos difíceis, nesta crise, Senhor amado, que se alastra pelo Brasil, se alastra pelo país, se alastra por todo o mundo, Senhor, meu Deus.
Mas que nesse momento de crise, Senhor amado, os teus servos possam entender que o Senhor quer nos usar. O Senhor quer nos usar como canal de bênção para as outras vidas. Pai amado, se o teu filho ou tua filha estiver passando por algum momento difícil, por um momento de crise, por um momento difícil financeiramente, que o Senhor possa trazer a tua bênção. Senhor, meu Deus, realiza um milagre na vida dos teus filhos. Realiza um milagre na vida de cada um. E que a tua bênção repouse sobre a vida dele ou dela. Pai amado, sobre essa lista que está sendo apresentada agora, Senhor meu Deus, dentro do que é prioridade, Senhor meu Deus, tudo o que é necessário, que eles possam entender o que é prioridade, e nas prioridades, Senhor, haja a tua bênção, Senhor amado, e que os teus filhos reconheçam que tudo vem do Senhor, e que do Senhor também vem a bênção sobre ele e sobre ela neste momento. Nós abençoamos, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, para que nesta lista, Senhor, os teus filhos sejam abençoados. E nas prioridades, os teus filhos possam conseguir recursos. E que eles possam, Senhor, meu Deus, ser, ó Pai amado, dignos também nesta terra. Senhor Deus e maravilhoso Pai, sejam abençoados em nome de Jesus, a cada um neste momento que nos ouve e que nos assiste, para a glória do Senhor, e que a vida financeira dos teus servos possa também brilhar, Senhor amado, possa brilhar, Senhor meu Deus, neste mundo escuro, neste mundo de trevas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor vos abençoe a todos, em nome de Jesus. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.